Começou. Quando duas pessoas saem de casa com R$ 100 no bolso e elas se encontram e as duas, cada uma dá o seu 100 pila para o outro, como é que elas vão voltar para casa? Elas vão voltar para casa com os mesmos 100 pila. Elas não vão perder, mas também não vão ganhar nada. A troca de dinheiro, às vezes, tem este comportamento, esse resultado. E, diferentemente disso, quando duas pessoas têm ideias, uma ideia legal, encontram o outro, como agora nós vamos fazer, os dois saem de casa com uma ideia e voltam com duas. Eu sempre adorei este raciocínio para quando a gente vai falar sobre bate-papo, sobre encontros, sobre trocas e compartilhamento de ideias. E eu sempre vou começar todos os meus programas, como você já sabe, com esta analogia sobre o que eu quero fazer neste podcast. Você está assistindo o Isso Podcast, o mais aguardado programa da internet do mercado imobiliário, e humildade é o que a gente precisa buscar sempre, né? O meu nome, antes de apresentar essa figuraça aí, o meu nome é Fábio Castione, eu sou corretor de imóveis desde 1998, no tempo que não tinha ainda internet. Eu fui chamado para ser o primeiro franqueado da Remax, a empresa que mais vende imóveis no mundo, uma empresa global. Isso foi em 2017. E desde lá eu entrei nesta vida louca chamada mercado imobiliário global, aprendendo e ajudando pessoas. E a minha ideia hoje nesse programa, como eu sempre falo, é trazer um conteúdo divertido, um conteúdo assim, descontraído para você que é meu colega, para a gente bater papo e aprender, de repente, com um pouco de humor, com um pouco de leveza, que eu acho que é assim que é legal. E se você é como eu, que gosta de aprender e se desenvolver, esse programa é para você. Vamos lá, o meu convidado de hoje é um cara que eu adoro, é um cara sério, com uma cara fechada, ele faz os vídeos, mas quem tem o prazer de conhecer esta figura aí, entende que é uma aparência que não condiz com o que ele é, com o que ele traz. Você, Akram Rajab, você tem 12,5 segundos para dizer quem você é, de onde você é, o que você faz, onde você mora. Eu vou contar 12,5 segundos, senão tu vai ficar até amanhã falando. Vai lá, Akram! Fala aí, rapaz! Fala, grande Cássio. Primeiro, assim, a aparência aparência é tudo. Então, por trás desse nome Palestina, tem que manter uma aparência de jihad lá, sei lá de que, lá do Estado palestino, Estado Islâmico. Irmão, parabéns pela tua iniciativa. Eu sou, como todo mundo da Remax já me conhece aqui, pelo menos, sou master franqueado da Remax aqui no Rio Grande, aqui em Santa Catarina. E a gente, como eu sempre gosto de falar, só existe uma Remax, não tem uma no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, uma em Paraná. Então, eu sou master franqueado da Remax. O meu papel é fazer a expansão da marca no estado de Santa Catarina, mas não apenas para os franqueados e corretores de Santa Catarina. E é isso aí. Resumindo, estou aqui para servir, para ajudar e para a gente construir cada dia um mercado imobiliário mais humanizado e mais, vamos falar assim, mais profissional. Espero eu. Você nasceu onde? Você mora onde hoje, Akram? Cara, eu sou gaúcho de nascimento, nasci em Carazinho, no Rio Grande do Sul. Moro em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mas já dei uma boa rodada aí no mundão, Estados Unidos, Bahia, e agora estou de volta aqui, se Deus quiser, forever. Que bacana. Me conta, Akram, se você conseguir lembrar, o que te fez entrar no mercado imobiliário? O que foi assim? O que tu, dentro das tuas habilidades, né? O que você achou assim, esse negócio é para mim, eu vou entrar nesse negócio? Você lembra? Absoluto. Primeiro eu trabalhava eu era barback de um hotel Sheraton, então na escala do hotel eu era o número 1 de ponta cabeça, a escala do hotel, assim. Então, eu era o último da fila lá e eu fazia trabalho braçal, né? Eu tinha 19 anos, meu trabalho era descarregar caminhão, carregar gelo, fazer tudo que tinha que fazer no hotel lá de pesado.
Aonde Só isso? que isso em Fort Lauderdale. E depois eu comecei a trabalhar numa churrascaria, e para mim ir para essa churrascaria, quando eu saía do hotel, ia para essa churrascaria, eu passava sempre em frente a uma Remax. Sempre, todo santo dia. Eu ia e voltava, ia e voltava. E eu já ia com uniforme sujo de trabalho, assim, vamos falar assim, com a camiseta, ou com uniforme de trabalhador braçal. E eu passava na frente de um outdoor com os caras de terno, de gravata, bem vestido, ou às vezes só terno, sem gravata, mas com uma pose bonita, a cara do sucesso, como eu costumo falar, e aquele botãozinho da Remax que eu achava lindo, aquele botãozinho, todos eles tinham um botãozinho, e lá na frente tinha uns carrões, coisa mais linda, assim, Audi, Mercedes, Porsche, não sei o quê. E eu falava, cara, olha só, esses caras já chegaram, eu tô aqui começando a minha vida, esses caras já alcançaram o sucesso profissional. Na minha cabeça era isso. Certo. Então eu queria um dia poder usar aquele botão, poder estar naquela carreira, construir aquela carreira, para mim também ter atingido, ou pelo menos estar no caminho para atingir o que quiser, cada um que quiser chamar de sucesso profissional. Para mim, sucesso é fazer o que você, o que te deixa feliz fazendo, o que você é feliz fazendo. Para mim, quando a pessoa faz o que gosta, o que ama, ou acorda feliz todos os dias, ela já atingiu o sucesso, independente do. Deixa eu entender, você viu que existia, vamos falar dessa forma, existia um abismo aí entre o que você fazia para com aquelas outras pessoas, né? Então, na realidade, o que te fez imaginar estar naquela posição foi provavelmente a associação de sucesso que a aparência dessas pessoas te passava, é isso? Exatamente. Assim, eu estava num país estrangeiro, estava nos Estados Unidos, né? Então, você falava bem inglês ou você estava apanhando ainda? Como é que você estava? Começando, The books on the table. Number one, please. Era tipo Big Mac. I love you para chuchu, né? Que nem um amigo meu fala. I love you para chuchu. One Big Mac, one Coke, please. Tipo assim. Mas o que acontece assim, eu falo sempre, Casti, quando eu vejo algum estagiário ou corretor da Remax que já está com bottom, eu falo, cara, você nem sabe, você já está no lugar que eu penei para chegar. Você já está onde eu adoraria estar. Ou seja, você já está numa carreira que só depende de você. É você S.A. Você é o empreendedor, você é o empresário, você vai chegar onde você quiser chegar, desde que você esteja disposto a pagar o preço, né? E porque, como você falou, existia um abismo na profissão que eu estava, no momento que eu estava, daquilo que eu idealizava, ou seja, daquilo que eles aparentavam, da que a imagem deles me transmitia. Bem sucedido, bem arrumado, bem vestido, bom carro, um escritório bonito. Olha, eu estou olhando para o teu escritório, é Remax Rocket. Quem não quer sair do chão de fábrica e ir trabalhar no escritório desse bonito, bem arrumado, organizado? Entende? Então, a primeira coisa que eu falo é a gente tem que aprender a não apenas olhar para frente, mas, sobretudo, olhar para o lado e para trás, né? Dizer da onde eu vim, o que eu fazia. Eu até fiz uma academia semana passada que eu falei, as pessoas entram com uma expectativa errada, aí, por ter essa expectativa errada, elas se frustram e abandonam uma carreira maravilhosa, porque simplesmente ela quer entrar no mercado imobiliário, ela quer ganhar dinheiro em 6 meses. Ela quer ganhar 10 mil por mês, 15 mil por mês, já. E se ela não ganha, ela desiste. Eu falo, peraí, vamos olhar para trás um pouquinho? Qual foi a tua receita, o teu faturamento, o teu salário, seja lá o que for, nos últimos 5 anos? Como é que você quer transformar isso agora, duplicar, triplicar em 6 meses? Não existe. Então, entenda, alinha a tua expectativa, que você vai entrar numa nova carreira e que esta carreira pode sim te proporcionar isso e muito mais. Eu falava com uma corretora nossa aqui antes de ontem, e nós estávamos fazendo conta sobre faturamento, etc. Ela fatura hoje 50 mil mensal para ela. O faturamento anual dividido por 12, que sobra para o bolso dela, dá 50 mil por mês. Casti, tem médicos que não faturam 50 mil por mês. Exatamente. Entende? E é engraçado, Acre, você está falando, fica covardia porque eu sei a tua história. Eu sei que você, então, entrou no mercado imobiliário, por incrível que pareça, lá fora. É isso, né? E hoje, depois eu vou fazer um fechamento do meu raciocínio para o lugar que você está hoje. Mas como é que foi entrar naquele mercado? Porque eu não sei se
Vamos pensar junto, tá? Algumas pessoas que eu já falei dizem para mim assim: eu não tenho como entrar no mercado imobiliário porque eu não conheço imóvel, eu não conheço nada de imóveis. Poxa, você entrou no mercado imobiliário fora do teu país, falando um inglês que deve, na época que você falava o teu inglês lá, deve ser o meu inglês hoje sem cerveja, que é um inglês horrível. Como é que você foi louco? Você não pensou muito? Como é que eu vou te entrou responder nessa? de uma forma muito simples. Me diz um vestibulando que entra no vestibular sabendo o exercício da profissão que ele vai se formar um dia. Eu fiz direito aí em Porto Alegre, morava em Porto Alegre, fiz direito na UBRA, em Canoas, e quando eu passei para o vestibular de direito, eu não fazia a menor ideia do que era uma petição inicial, do que era um processo, do que era o trabalho de um advogado. Mesmo assim, eu entrei na faculdade. Ou seja, eu não preciso entender do mercado imobiliário para entrar nesta carreira. Não preciso entender de medicina para entrar a cursar medicina, entende? Então, ninguém nasce médico, nasce advogado ou nasce corretor. Você precisa ter uma visão, saber onde você está e onde você não quer mais estar e onde você quer um dia estar, ter essa visão e o que você tem que fazer, quais os processos que você vai ter que enfrentar para que um dia você chegue lá. E aí, inevitavelmente, você vai chegar, se você der um passo por vez. Né? Aquela frase que o Thiago adora tanto, que ele me plagiou, e ele se apropriou dela, que é um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Eu adoro. É a coisa mais verdade do mundo. É verdade. Né? Um formando é um estagiário que nunca desistiu. É verdade. Né? E falando nessa palavra desistiu, senão você vai chamar que é mentira. Ó, a pergunta já estava pronta, tá? Houve alguma vez em que você esteve perto de desistir da profissão? Não, cara, não, porque eu já entrei com a minha expectativa muito bem alinhada. Eu não entrei com a expectativa de ganhar dinheiro hoje ou amanhã. Eu entrei com a expectativa de um dia viver desta carreira. Um dia, assim como quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não tinha expectativa de ganhar dinheiro com advocacia nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, no segundo ano, nem no quinto ano. Era se um dia eu me formar depois de 5 anos, quem sabe um dia eu ganhe dinheiro sendo advogado. Então eu já entrei, eu trabalhava, como eu falei há pouco, eu dava aula de mergulho, eu trabalhava como barman, eu fazia uns bicos dobrando paraquedas na área de paraquedismo, eu fazia o que eu podia para levantar dinheiro para pagar meus custos de vida, o meu custo com a minha atividade, minha nova carreira que eu estava ingressando, sabendo que um dia eu viveria dela, mas que não seria no processo, seria um dia. Então, expectativa nada, não há frustração. Né? Não sei se foi uma coisa que tu já parou para pensar, mas agora tu falou, eu comecei a pensar, você dava aula de mergulho. Se você pensar na nossa profissão, é a mesma coisa. Se o cara não mergulhar na profissão, cara, vamos lá. As analogias, eu sei que as analogias às vezes são infelizes, muito rasas, mas eu de alguma forma acredito que por mais rasa que seja uma analogia... Mas a analogia com mergulho é uma analogia profunda, não é? E ela vai te fazer lembrar. Eu acho que serve para mim, na minha opinião, a analogia é entender, é quase um ícone de um notebook, né? É quase um ícone, que você sabe o que aquilo ali significa. Se você pensar sobre a tua analogia de mergulhar, você precisa saber o lugar que você vai pular, se tem rocha, não tem rocha, se você vai ter oxigênio suficiente, se você pegou o teu pé de pato apropriado, se você vai botar uma roupa de neoprene, se vai estar frio, vai estar... Cara, é muito legal isso, né? Mais do que isso, você, quando você vai mergulhar, você não mergulha e depois você vê o que você fez. Primeiro você planeja o mergulho e depois você executa o que você planejou. Ou seja, você planeja, qual a profundidade, quanto tempo eu vou ficar nessa profundidade, depois eu vou subir para qual outra, quanto tempo, depois você vai mergulhar em escadinha, porque existe a questão das atmosferas de pressão e você precisa fazer a descompressão depois desse oxigênio, desse nitrogênio que você
inalou e que sob pressão ele fica muito menor e que ele entra na tua corrente sanguínea, que quando se você subir muito rápido pode te dar uma embolia, enfim, vários problemas. Então, primeiro você planeja, depois você executa. Na carreira, não é diferente. Exato. Primeiro você planeja, depois você executa. Né? Acho que ela é diferente porque as pessoas não fazem. Na carreira, infelizmente, se a gente olhar para o nosso redor aí, Acre, de todas as pessoas que a gente já viu passar pela nossa vida, a maioria, infelizmente, se atira na água, não sabe de nada e depois reclama que a água está gelada, reclama que está sem ar, reclama que, pô, mas aqui tem muita rocha. Pô, cara, você tá na Grécia e você não queria ver rocha? Pô, pelo amor de Deus. Sabe o que eu aprendi na minha vida, na minha carreira, trabalhando com pessoas e gestão de pessoas já há mais de uma década, 15 anos, basicamente, que eu trabalho com gestão de pessoas? Aprendi o seguinte, e de novo, eu já tinha ouvido isso antes, e hoje isso faz muito mais sentido, que é o Jim Rohn. O Jim Rohn é o pai da gestão de pessoas. E ele fala o seguinte, qual é o principal ativo de uma empresa? E todo mundo fala as pessoas. E ele fala não, são as pessoas certas. Não são as pessoas, são as pessoas certas. Porque as pessoas erradas é o maior câncer de uma empresa. Então eu nem perco tempo com as pessoas erradas. Eu dou oportunidade a todas, as certas vão brotar, as erradas serão... Como é que é a palavra? Quando você tem que podar. Você poda a errada e você alimenta, você cuida das certas, né? Gestão de pessoas é isso. Porque eu não posso querer mais do que ela quer. Eu não posso fazer mágica. É verdade. Ou seja, eu falo assim, é que nem aquela analogia do avião. Primeiro eu coloco o oxigênio em mim, depois eu ajudo o outro, né? Como é que eu vou ajudar a criatura se a criatura não quer ser ajudada? Não tem Cristo que ajude. Então, eu aprendi, eu dou oportunidade para todos, parafraseando Dave Lineker, você terá que beijar muitos sapos até encontrar um príncipe ou princesa. Uhum. Então, querido, eu já vou colocando a expectativa que todo mundo é sapo. Eu não boto expectativa que ninguém é príncipe ou princesa. É verdade. E se de repente esse sapo pintar uma princesa, opa, maravilha. É verdade. A minha, vou falar assim, eu vou ter um impacto positivo, eu não vou ser frustrado, entende? Então, o que eu aprendo é que as pessoas que sabem onde querem chegar, que têm um propósito, que quer ajudar os pais, que quer ajudar os filhos, que quer fazer uma viagem, que quer comprar um carro, que quer algo na vida que ela sabe, ela está disposta a pagar esse preço. Aquele outro, como diz a Alice no País das Maravilhas, o coelho lá na Alice no País das Maravilhas, que não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Exato. Mas aqui certamente não será o lugar. Comigo, pelo menos, não. Diz uma coisa, Acrão, eu acho que toda a nossa carreira, tudo o que aconteceu na nossa carreira, de alguma forma nos marca, todos os acertos, todos os erros que a gente cometeu, nos trouxe onde a gente está. A gente não deve ser incoerente de achar que tudo foi maravilhas, mas também não deve se punir demais em cima das coisas que passaram. Eu queria esse podcast que eu faço, todos os convidados, eu peço que ele conte para mim e claro, para todos agora, teve alguma história da tua vida, pode ser como corretor ou como broker, como você achar melhor, mas alguma história que pode ser engraçada, pode ser triste, um fato marcante, como diz o nosso presidente da Remates Brasil. Você tem alguma coisa que te lembra, que você gosta de lembrar, gostaria de te contar, compartilhar com os colegas, que tenha de alguma forma gravado? Eu tenho histórias muito engraçadas, que o dia que eu contar vou ter que mudar nomes, né? Porque daí eu vou entregar. Tenho uma tua muito engraçada. Nós tivemos agora recentemente um cara que ganhou de mim, né? Então, assim, eu tô aliviado. Então vamos lá, dentro da corretagem, dentro da tua vida, você tem alguma coisa que você gostaria de contar, até para as pessoas se identificarem com a tua história? Primeiro, assim, com a maturidade que eu construí hoje nessa carreira, o que eu posso te falar é que eu ouço muitas pessoas falar de sucesso, 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 e tu abre o Instagram, é sucesso, é coach falando de sucesso. Cássio, eu nunca aprendi nada bom no sucesso.
Todas as vezes que eu tive algum tipo de sucesso, eu aprendi coisas ruins. Eu aprendi a ser orgulhoso, a ser vaidoso, a ser metido, sei lá. Eu só aprendi de verdade nos meus fracassos. Eu fracassei pra caralho. Não sei se pode falar a palavra Pode aqui, falar, que tá? se foda, é a internet, Eu que se foda. fracassei na minha vida pra caralho. E esses fracassos que me fizeram quem eu ser hoje não foram os meus sucessos. E eu acho que as pessoas precisam entender isso, que, ai, deu errado. Não, não deu errado. Foi um aprendizado, entendeu? Foi uma experiência. Nem tudo vai se transformar em algo monetário. Existem outros valores que valem muito mais do que o dinheiro, porque o dinheiro será uma consequência deste acumulado de experiências. Um dia você vai ter maturidade para olhar para essa coisa e dizer assim, cara, isso é simples. Mas no início, você não consegue olhar como assim. No início é muita informação, eu não sei o que fazer, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Eu não consigo fazer tudo, eu não tenho organização, gestão. Ok, mas um dia vai ser simples. Hoje eu acabei de fazer a reunião de mentoria lá com os nossos corretores do Brian Buffini agora, nós estamos já chegando nas últimas semanas, e hoje chegou um módulo para falar sobre gestão de dinheiro. Money matters, né? Dinheiro é importante. Como é que você lida com o dinheiro? A maioria de nós que estamos empreendedores, porque nós não somos empreendedores, nós aprendemos a empreender, né? Nós viemos de um mindset de empregados. Nós fomos ensinados a ter boas notas, ser bons alunos, ter bons empregos, ter estabilidade. É verdade. Só que chega um dia que você cansa dessa corrida de rato, você fala, não, chega, não vou trabalhar para o sistema, não vou trabalhar para enriquecer o patrão, vou trabalhar para mim, vou ser dono do meu tempo, vou ter liberdade financeira, liberdade de horário, enfim. E aí a gente passa a empreender. E aí a gente passa a se deparar com um monte de desafios, de novos desafios. E a gente vai fracassando e aprendendo, fracassando e aprendendo. Então, a gente falou sobre dinheiro. Aí eu falei para eles, eu fiz uma analogia com a minha função hoje de master franqueado regional e como que eu enxergo o papel de um franqueado, como que eu olho para a operação dele e digo na hora. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo agora. Me diz quantos corretores você terminou no ano passado, quantas pessoas e quantos corretores você terminou no ano passado. Quantas pessoas tinham força de venda e quantos que tinham crescido? Número fechado igual, 12. 12 todas corretores ou 12 pessoas? Todas com certificado, todas. Todas com certificado. Deixa eu ver se eu tô com essa planilha aberta aqui, que eu já vou te dar um... Hoje eu tô com 9. Você entender que caiu. Tá, você tá com 9 corretores hoje. Isso. Então, se você terminar o ano com 9, você vai faturar R$1 milhão. Tá? Sim. Já... Ano passado, você deve ter faturado entre 1.100 e 1.300. Entendi. Tá? E eu te digo... A estatística já está pronta. É estatística. É número de faturamento por pessoa. Eu preciso me falar, não, mas eu tenho 15 pessoas. 8, 10, 9, 10 são corretores, 5 são estagiários. A conta é outra. Por pessoas, por força de venda, tem uma estatística. Por corretor com cresce, tem outra estatística. E eu fiz isso. Fiz uma tabela de projeção, olhei para todos os meus franqueados, peguei o número de corretores e o número de estagiários, número total de força de vendas de uma por uma, peguei o faturamento de uma por uma e fiz um cruzamento. E eu peguei o faturamento total da empresa, dividi pelo número de corretores, depois dividi pelo número de pessoas. E deu um número por pessoa ou um número por corretor de faturamento anual. Cara, quando eu comecei a comparar na tabela, todas, Casti, todas bateu. Nenhuma fugiu da estatística. Ou ela estava na coluna de cima ou na de baixo. Mas ela estava naquele raio de X a Y de faturamento. Então, matemática é top para isso. Eu falo com exatidão, eu falo com propriedade, com garantia, com segurança do que eu estou te falando, porque eu comprovei em todas as nossas 30 franquias do ano passado, 29 do ano passado. Todas bateu. Então, tu me diz hoje, qualquer franquia do Rio Grande do Sul, do Paraná ou do Maranhão, tu vai faturar entre X e Y. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu quero dizer com isso é, não, entendi. A gente tem que aprender a olhar de fora do nosso negócio. Sim, olhar de cima. Entendeu? Olhar de cima e olhar dados. Aí a gente não tem uma cultura de dados. Mas se eu não tenho uma cultura de dados, eu não consigo fazer essa visão. Entende? Aí, até porque, né, se você pensar bem, diferente de uma imobiliária teoricamente convencional, os nossos números eles são mais acuráveis porque eles são mais previsíveis. O sistema que a gente faz é mais previsível.
E se você tem todo esse recurso na mão, é a mesma coisa que um idoso que tem um iPhone novo. Ele usa para mandar WhatsApp e ligar, ele não usa o potencial que ele tem na mão, né? Eu te falo assim, ó. Eu usei esse exemplo com os corretores para dizer o seguinte: o que qualquer empresário busca? Qualquer. 3 coisas: escalabilidade, previsibilidade, rentabilidade. Ponto. Você busca essas 3 coisas. De formas diferentes, essas 3 coisas. Como é que um corretor vai ter escalabilidade? Se ele trabalhar mais horas por dia. Hoje ele trabalha 8, depois ele vai passar a trabalhar 10, depois ele vai passar a trabalhar 12, ele vai passar a trabalhar 14 horas por dia. Dificilmente alguém vai trabalhar mais que 14 horas por dia. Vai chegar um tempo que isso vai ser humanamente impossível, isso vai ser exaustivo e ele vai começar a perder qualidade de vida e não vai continuar, vai perder tesão ou vai perder qualidade do serviço prestado ao seu cliente. Certo. E ele não vai mais conseguir escalabilidade, vai dar um limite e vai começar a cair. Então, o que ele precisa fazer? De outra forma eu consigo arrumar mais horas de trabalho por dia? Montando a minha própria equipe, colocando o dobro de horas por dia, o triplo de horas por dia, trabalhando com um monte de parceiros, um monte de parceiro trabalhando por mim. Eu falo assim, tem que ser meio Warren Buffett. Você precisa ganhar dinheiro enquanto dorme. Enquanto você não encontrar maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você ainda não é empresário. Você não consegue ter previsibilidade. Então, para eu, como corretor de imóvel, ganhar dinheiro dormindo, eu tenho que ter uma boa quantidade de gestões, 10, 15, 20 gestões, uma boa quantidade de parceiros externos, seja corretor autônomo, de outra imobiliária, da Remax, não importa, da minha agência, e equipe. Então, se eu trabalhar 3 variáveis, número de gestões, número de parceiros, número de imóveis. E aí eu tenho escalabilidade, e aí eu tenho previsibilidade, e aí eu tenho rentabilidade. Você não vai ficar trabalhando, trocando tempo por dinheiro, tempo por dinheiro, tempo por dinheiro a vida inteira. Sobe e desce, sobe e desce. Você acabou de responder a pergunta. Quando eu for fazer a edição, eu vou colocar a pergunta quando você começar a responder. Eu ia te perguntar o seguinte: o que você acha mais importante da sua carreira, algo que você entenda que é fator de diferença e que tenha ajudado no sucesso da sua carreira? Você respondeu. Você compreendeu, me corrija, você compreendeu a importância de criar um sistema que ele seja, em primeiro lugar, atingível, factível, né? Eu adoro, você falou uma coisa no início do nosso papo que eu acho legal também. Como tem gente que adora dizer que quer ganhar 50 mil por mês e nunca ganhou nem 5, né? Então, esse autoenfrentamento do corretor de imóveis, que enxerga um colega na rua, uma pessoa de fora com um Porsche, uma Mercedes, como você enxergou nos Estados Unidos, ele acha que isso vai acontecer rápido, ele acha que esse é o resultado esperado para a vida dele. Mas ele nem tem ainda um carro popular pago em nome dele, está pagando prestação. Então, eu tinha 19 anos quando eu vi eu tinha 19 anos quando eu vi aquelas BMW, aqueles Porsches. Sim. E eu fui comprar a primeira BMW com 43. Dos 19 aos 43 eu ralei pra caramba. Tá? Claro. Então, assim, o que tem que fazer é um alinhamento de expectativa. Se você não souber alinhar a expectativa, você vai se frustrar. E a expectativa ela vai ser em relação ao teu trabalho, ao teu relacionamento amoroso, às tuas amizades, a tudo. E a expectativa é a mãe da frustração, né? Total. É a mãe da frustração. Então, eu aprendi na minha vida a trabalhar, a contar com aquilo que eu controlo. Eu não conto com aquilo que eu não controlo. Entendeu? Certo. Eu vou sair fazer uma viagem de moto, se chover, eu vou tomar chuva, porque eu não controlo. Eu posso olhar a previsão do tempo, eu posso levar uma capa de chuva. Como é que eu controlo? Eu controlo levando uma capa de chuva, porque se chover ou não chover, eu não controlo. Eu só preciso estar preparado se acontecer. Então, acho que as pessoas precisam ter uma visão, assim, de novo, acho que tudo começa pela visão. Tudo começa por onde você quer chegar. Mas, se você quer chegar lá, mas você não tem um porquê muito forte, como diz Simon Sinek, comece pelo porquê. Se você não tem um porquê muito forte, você não terá a resiliência necessária para chegar lá. Aí você desiste antes, a pergunta que você falou. Aí você desiste. Você não sabe o seu porquê. Eu sempre soube o meu porquê. Eu sempre soube, eu quero ter qualidade de vida. Eu quero viver uma vida em abundância. Eu quero fazer o que outras pessoas de sucesso já fizeram para chegar lá.
O que eu tenho que fazer? Ainda não sei, mas eu vou aprender com quem já está onde eu quero estar. Tem toda a razão. E aí, acho que mais ou menos por aí. Se você puder dar uma única dica para uma pessoa que está entrando no mercado hoje, o que ela deve focar e o que ela deve delegar, se possível? Beleza, ótimo. Primeira coisa que tem que focar é se tornar conhecido. Bom, acho que trazendo para o nosso modelo, uma palavrinha resume: posicionamento. Certo. Posicionamento é se tornar muito conhecido na sua área de atuação. Ontem eu falei com o Heitor, que é um corretor que trabalha com a gente, e ele é estagiário, está começando agora. Ele falou, cara, como é que eu começo? Por onde eu começo? Eu falei, começa aonde tu quer trabalhar, aonde tu quer se tornar conhecido. Começa a visitar empreendimento, visitar comércio local, falar com o porteiro, ver imóveis para venda, para locação, para tudo. As pessoas têm que olhar para você e não te enxergar na tua atual profissão. Ela tem que olhar para você e pensar em imóveis. Enquanto as pessoas te olharem e não pensar em imóveis, você ainda não é um corretor de imóveis. Então, primeiro passo. O que eu delego? Delego atividades menos rentáveis, como diria a Mônica Silva. Né? Mas isso vai ser num segundo estágio. Você não vai chegar delegando. Certo. Eu não cheguei delegando, eu cheguei fazendo. Até um dia eu poder delegar. Até um dia eu poder ter maturidade para saber o que eu deveria delegar. Ou seja, no início você não consegue ter um assistente, mas você pode ter um parceiro. Uhum. É melhor você dividir algo e ter garantia de retorno do que querer fazer tudo sozinho e não ter retorno. Então, sabe, a mesma coisa assim, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro eu vou construir renda de aluguel, vou comprar um imóvel para alugar. Não, querido. Você não chegou nesse nível. É verdade. Você primeiro compra, vende, vai ganhando lucro e com esse lucro você vai aumentando seu patrimônio para um dia você viver de renda. Né? Então aqui é mais ou menos a mesma analogia. Você para e pensa, cara, se eu não consigo delegar para alguém pagando, eu vou pagar percentualmente o que eu ganharia. Então eu vou dividir. Isso aí. Beleza? Com um outro estagiário, com outro colega, entendeu? Co-dividir uma captação, por exemplo, entendeu? E aí o ideal é, como a Mônica fala, foca nas atividades mais rentáveis, que é toda atividade que nos coloca olho no olho com o nosso cliente ou futuro cliente. Foca na prospecção, que a prospecção leva o teu negócio daqui para frente, para o futuro. Né? Primeiro, começa o dia prospectando, começa o dia se posicionando, depois faz as atividades. O dia de amanhã você já plantou. Né? Acho que começa por aí. Excelente. Bom, todo o meu podcast, estou chegando no final, ele tem 4 perguntas que eu encerro. São perguntas pessoais, são perguntas que não tem certo e errado, são perguntas muito particulares à tua pessoa, tá? Então vamos para a primeira pergunta. Tu já respondeu, mas agora você vai ter que ser conciso e falar assim, de prontidão. O que te motiva a acordar cedo de manhã? Cara, transformar o mercado imobiliário, ajudar muitas pessoas e ganhar dinheiro fazendo isso. Top. Ikigai puro, né? Como diria o japonês. Ikigai puro. Isso aí. Por isso que tu acorda cedo. Segunda pergunta. Se você pudesse escolher qualquer pessoa do planeta, viva ou que não seja viva, que você gostaria de vender algo desta pessoa ou vender algo para ela, quem seria e por que você escolheu essa pessoa? Se eu pudesse vender algo para essa pessoa? Vender ou vender dela. Ser corretor de alguém que você gostaria de ser. Quem que você gostaria no planeta Terra, vivo ou não vivo, que você adoraria ter sido corretor de imóveis dessa pessoa? Eu adoraria ter sido de tantas pessoas, cara. Cada uma na sua área, né? Eu gostaria de ter sido corretor do Jim Rohn para aprender sobre gestão de pessoas, do Jack Welch para aprender sobre gestão de negócios, do Brian Buffini, de tantas pessoas, do Steve Jobs, sei lá. Eu gosto de pessoas que chegaram lá naquele... que não existe uma pessoa que ela é boa em tudo. Existem pessoas que despontam em determinada área. Então, se eu quiser saber sobre gestão de pessoas, não é com o Steve Jobs que eu vou falar, porque ele era péssimo em gestão de pessoas. É com o Jim Rohn. Se eu quiser saber sobre inovação, não é com o Jim Rohn, é com o Steve Jobs. Então, acho que tenho vários, assim. Aqui no Brasil eu tenho vários, enfim. Excelente. Ótima a tua resposta.
As duas últimas perguntas. Se você pudesse escolher uma outra profissão sem a tua profissão de agora, o que você escolheria fazer? Cara, piloto de avião. Era o que eu sempre quis fazer desde criança. Na verdade, de avião não, de caça. Meu sonho era ser piloto de caça de Força Aérea. E por incrível que pareça, se tu abrir o meu YouTube aqui, tu vai ver a quantidade de caças que tem no meu YouTube, porque eu passo meus horários de folga olhando isso. Sou apaixonado. E hoje eu tenho um sonho ainda, que é a aviação. E se eu abrir meu celular, vocês tá vendo aí a imagem? Meu primo é piloto de helicóptero, Acra. Meu primo do Rio de Janeiro, Marcelo, ele é piloto de helicóptero. Cara, as fotos que ele posta, cara, de madrugada, amanhecendo o dia no Rio de Janeiro, é um negócio espetacular. Última pergunta que eu adoro, eu acho bem legal essa pergunta. Você já falou sem querer um aí. Qual o livro ou filme ou série de TV que você indicaria para um corretor ter conhecimento, ler ou aprender? Tá. Esse aqui, ó. Ótimo. Tá? Esse aqui é do Edgar Ueda, tu falou do Ikigai, esse aqui é o Kintsugi. Kintsugi diz que é o poder de dar a volta por cima. Tá vendo que tem um vaso quebrado? Sim, eu adoro a história do vaso de ouro, né? Eu adoro essa ideia. Eu acho um vaso, muito quando ele é quebrado e ele é reconstruído, ele fica único, ele fica diferente dos demais. Não tem mais nenhum igual a ele no mundo. Antes, se tu for lá na Havan, vai ter milhares de xícaras, uma igual a outra. Depois que uma delas quebrar e você colar, ela vai ser única. Ou seja, e é essa reconstrução, é esses fracassos que transformam essa pessoa no que ela é hoje. Eu acho que é isso aí. Cara, é o poder de dar a volta por cima. Excelente. E olha, eu vou te dizer, Acra, isso é tão simples de pensar. Se a gente pensar numa maneira assim da nossa vida, né? Todas as coisas que a gente dá um jeito de reconstruir, a gente vai ter um pouco mais de humildade na hora de pegar uma xícara, vai ter um pouco de história para contar daquela xícara, né? Eu acho que genial essa tua última dica tua, muito legal. E para finalizar, tem mais uma coisa desse livro que eu indicaria, que eu sou muito adepto, que é isso aqui, ó. Livro da meritocracia. Eu sou o cara mais defensor da meritocracia. Eu odeio socialismo e eu odeio democracia. Eu não tenho que pegar e dividir para todos em partes iguais. Não é isso. Eu tenho que dar a cada um aquilo que cada um merece. Eu tenho que fazer equidade, não igualdade, entendeu? A lei da agricultura, harvest, né? Eu dedico o meu tempo a quem eu vejo que o merece. Eu não divido meu tempo em partes iguais para todos os franqueados, porque tem alguns que ainda não fizeram por merecer o meu tempo. Eles têm que primeiro fazer o tema de casa. Enquanto quiser ser teimoso, enquanto quiser fazer do seu jeito, enquanto quiser, eu digo, vai lá, quebre a cara, depois reconstrua os cacos, seja mais humilde, aí eu estarei pronto para te ajudar quando você tiver chegado nesse ponto. Você ainda não chegou. Você ainda está na soberba, na vaidade, no orgulho, na arrogância. Quebre sua cara. Enquanto isso, eu vou ajudar aquele que está disposto, aquele que quer, aquele que está pagando o preço. Né? Eu acho que é isso. Eu acho que o franqueado tem que fazer a mesma coisa que o corretor. Isso, se não tirar antes. Porque eu, como franqueado, eu vou tirar 3 esse ano, 3 franquias. 3 franquias, não. Vou tirar 3 franqueados. Certo. Você, como corretor, como franqueado, tem que tirar corretores. Certo. O corretor tem que tirar gestões certo. da sua carteira. Tem que limpar. Né? Eu acho que o papel de todo líder é ter clareza, franqueza, né? Honestidade, olhar no olho e dizer de forma simples: isto é isto, isto é aquilo, faça isso, não faça aquilo. Ponto. Simples, sem termos técnicos, é objetividade. Eu busco na minha vida ser objetivo, ser claro e ter franqueza. Olha, Akina, vamos encerrar. Eu quero te agradecer. Tu acabou de forma inconscientemente me elogiando. Se você dá o seu tempo para quem merece, eu tomei isso como um elogio e eu agradeço muito mesmo tu ter
tirado esses, sei lá quanto tempo foi de bate-papo. Quero te dizer que não é à toa que a nossa empresa está crescendo tanto no Brasil. Eu acho que o poder que ela tem, o misterioso poder que a Remax tem é atrair gente especial. E a gente vai se transformando cada vez mais em mais quantidade de pessoas especiais. E a gente se ajuda e, cara, muito obrigado. Eu acho que foi um programa muito rico, um programa com a tua cara. Então, te agradeço de verdade. Espero que este vídeo e este programa você possa passar adiante para as pessoas que estão infelizes na sua profissão, infelizes na carreira imobiliária, às vezes não se encontrou. Eu tenho muita tristeza de ver gente boa saindo do mercado imobiliário, sabe, Acre? Isso me entristece porque eu vejo que faltou uma orientação, faltou uma... Eu não me entristeço, porque elas ainda precisam quebrar. Elas vão voltar melhor. Esse teu fechamento fez eu ver diferente. Concordo contigo. Elas vão se encontrar em algo um dia. Ainda não é o momento. Elas estão no processo de quebrar antes. É verdade. Entende? Ela tem que ir colando os cacos. Então, não era no mercado imobiliário. Poderia ser. Quem sabe ela vai ser uma ótima músico, um ótimo cozinheiro, um ótimo piloto. Vai saber. Cada um vai se descobrir. Então, eu não penso dessa forma. E assim, eu te digo que hoje a gente olhar aí, por exemplo, a Remax Rio Grande do Sul, a regional. Por que a Remax Rio Grande do Sul hoje ela é um sucesso que ela é? Porque tem paixão, porque tem dedicação, porque tem trabalho pra caramba, porque tem união, porque tem, sabe, apesar da divergência, de ser um local heterogêneo, mas há união, há consenso, há respeito, há muito trabalho, há muita paixão. Né? A Santa Catarina ainda, há 3 anos atrás, nós éramos, Casti, a pior regional do Brasil. Hoje nós somos a 7ª entre 17, né? Então, acho que deu uma travada aqui, não sei se tu... Eu tô te vendo. Então, assim, hoje, entre 17 regionais, a gente é a 7ª. A gente está atrás só de Ribeirão Preto, Rio Grande do Sul, Grupo Latina, Grupo Gente, Grupo Pro, etc. Mas por que a gente chegou lá? Escolhendo as pessoas certas, ajudando as pessoas certas atraem outras pessoas certas, né? A gente ficou... Ontem eu fiz um benchmarking aqui. A gente é a 4ª regional mais jovem do Brasil. Rio Grande do Sul é a 5ª em número de rookies. A gente é a 2ª em número de franquias ouro, em percentual, franquias ouro, faturamento de 750 milhões e meio. E a número 1 em franquias Premier. Ou seja, percentualmente ninguém tem... Nós temos 12% de franquias veteranas e 9% de ação Premier. E a melhor taxa do Brasil. Por quê? Porque a gente vai com essas pessoas certas, fazendo o trabalho de casa, o tema de casa, um por um, olhando para dados, trabalhando de forma respeitosa e conjunta, e o sucesso vai chegar. A gente trabalha no processo e o resto é consequência. Acho que é por isso que a gente está crescendo tanto e eu não tenho dúvida que a gente está só no começo. Muito obrigado. Um baita abraço para você. Foi um prazer falar contigo, para variar. O nosso grande Akram Rajab, um cara que sabe algumas coisas minhas que poucas pessoas sabem. E vamos... Igualmente. Agora, Casti, eu vou revelar um segredo aqui do nosso podcast. Pode. Eu não vou revelar segredos nenhum também. Não vou falar isso. Cara, um beijo para você. Muito obrigado, cara. Obrigado de verdade. E a gente vai se falando nessa nossa longa vida pela frente. Amém. Deus te ouça. Cara. Tudo de bom, meu irmão. Tamo junto aí. Obrigado, Akram. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Esse foi o Akram Rajab, um cara muito legal. Um cara que, se você tomar cerveja ou vinho com ele, você vai aprender muito, vai se divertir muito. Um cara extremamente humilde, extremamente gentil, uma pessoa realmente fora de série. Eu tinha que entrevistá-lo porque é uma das pessoas que mais me ajuda na Remax desde que eu entrei, sempre disponível para me ajudar, para me sugerir alguma coisa, para me criticar, para me elogiar, não interessa. Ele realmente é um cara 10. Eu queria te fazer um pedido no final, que você compartilhasse esse vídeo com mais pessoas, com mais colegas do mercado imobiliário, ou mesmo pessoas que você acha que poderia se identificar com a nossa profissão.
Agora que você viu a história do Aclan, você deve pensar, puxa vida, fulano poderia entrar nesse mercado, Beltrana deveria trabalhar como corretora de imóveis. Eu tenho certeza que você pode ter lembrado de alguém, então indique esse vídeo para alguém, porque a Remax, pelo menos, está no Brasil todo, praticamente quase todo mundo, então algum lugar vai estar esperando esta tua indicação para poder fazer uma pesquisa, uma conversa, uma análise para ver se é uma coisa bacana para ela ou não. Tá? E para encerrar, eu vou pedir um outro grande favor, estou pedindo muita coisa, mas eu vou pedir, que marca aqui o arroba, o nome da pessoa, marca o nome da pessoa, o contato, quem que você gostaria que eu fizesse um programa, um podcast? Quem que você acha que eu deveria chamar para o Isso Podcast? Quem que você quer ver aqui na telinha, aqui, sendo entrevistado por mim, fazendo perguntas e sabendo a história dele? Por favor, marca aqui, que eu vou analisar e vou discutir com essa pessoa se ela tiver interesse, disponibilidade de participar. Para mim, sempre é um prazer. Tá bom? Beijo, obrigado.